A garota abre os olhos grog, tudo embaçado. Uma mulher de meia idade está gritando, mas o que realmente chama sua atenção é o jovem incrivelmente bonito parado ali perto. Uau! Ele é lindo, a garota não pode deixar de sussurrar, cativada por sua beleza. Enquanto todos os outros supõem que a garota teve uma concussão por causa daquela está falando bobagens, cenas de um romance passam por sua mente, parecendo suas próprias memórias. A falsa herdeira Aria havia se jogado intencionalmente da escada para incriminar a verdadeira herdeira Eveline, tentando fazer com que a senhora Laurent a expulsasse. E a mulher diante dela agora, com suas muitas identidades secretas e ainda mais seguidores, era aquela mesma protagonista, Evelyn. Tudo se encaixou em um instante. Eu reencarnei na história como uma vilã odiada. Arya conseguiu irritar a protagonista logo de cara. Este era um cenário impossível de vencer. A senhora Laurent defendeu ferozmente a filha falsa enquanto repreendia furiosamente Evelyn. Evelyn, parecendo completamente impassível, negou a acusação. Eu não a empurrei. A senhora Laurent, enfurecida, ameaçou mandar Evelyn de volta para o orfanato. Para evitar que a tragédia do romance se repetisse, Arya decidiu agarrar sua tábua de salvação. Ela admitiu imediatamente que escorregou e caiu sozinha e que não tinha nada a ver com sua irmã. Justamente quando Arya pensou que a crise havia sido evitada, a batalha entre mãe e filha se intensificou. Evelyn não apreciou nem um pouco o gesto de sua querida irmã de chorar atordoada. Oh, não. Será que ela pensa que estou sendo falso? Arya rapidamente tentou mediar, mas a senhora Laurent apenas apontou o dedo para Evelyn, repreendendo-a por ser uma irmã mais velha e ingrata que precisava que sua irmã mais nova em ti. Evelyn, perdendo a paciência, repetiu. Eu não a empurrei. A senhora Laurent apenas viu isso como uma negação taimosa. Free estava prestes a enlouquecer. Por favor, pare de falar. Naquele momento, o Dr. Evans, que não aguentava mais, se manifestou. Vocês não têm câmeras de segurança na casa. Uma olhada rápida esclareceria isso. A senhora Laurent zombou da ideia. Afinal, ela era testemunha ocular. Sua lógica é surpreendente e Arya queria chorar. A próxima cena do romance era o clássico momento do tapa na cara e ela precisava desesperadamente reescrever o roteiro. Mãe, eu realmente só perdi um passo e caí? Por favor, não culpe minha irmã. Estou te implorando. Apenas acredite em mim e deixe para lá. Vendo que sua mãe ainda estava cética, Arya apontou a evidência crucial. Evelyn estava gravando com o celular na hora. Se você não acredita em mim, veja o vídeo. Evelyn hesitou, uma faísca de dúvida em seus olhos. Arya sabia que eu estava gravando e ela ainda fez isso? Após a explicação frenética de Arya, a crise finalmente acabou. Vendo que o drama acabado, Evelyn se virou para sair. Tenha uma ótima noite, irmã. Arya cantou com extremo entusiasmo. Depois de ver o médico sair, uma empregada se aproximou. Senhorita, devo levar Arya para fora. Arya estava confusa. Levá-lo para onde? Você se esqueceu, senhorita? Você puniu o Sr. Arya por não permitir que ele ficasse na casa, certo? A raia original o havia banido para a estufa depois que ele acidentalmente quebrou um de seus cosméticos caros. Uma lâmpada se acendeu na cabeça de Arya. Esta era a chance dela. Uma excelente oportunidade para ganhar pontos com um futuro vilão. Ela exibiu seu sorriso mais demente. Arya era meu irmão. Como ele poderia dormir na estufa? Peça para ele voltar para o quarto imediatamente. Arya agradeceu ela superficialmente, mas por dentro ele não sentiu alegria. Um segundo depois, Arya se aproximou e bagunçou seu cabelo, sua voz gotejando afeto. Você finalmente pode ter uma boa noite de sono. Arya ficou completamente perplexo. Será que ela bateu a cabeça com mais força do que eu pensava, ou esta é apenas uma nova maneira distorcida de me torturar? Na manhã seguinte, Arya recebeu uma mensagem de texto. Alguém alegando estar vingando estava deliberadamente causando problemas para Evelyn. Arya saltou da cama e correu para a sala de jantar para salvar a própria pele. Uma mulher glamurosa a cumprimentou com um sorriso bajulador. Prima, você tá aqui. A mulher que praticamente exalava doçura falsa era Scarlett Ruin, a segunda filha da família Ruin e uma atriz contratada pela empresa Lawrence Entertainments. Ela também era uma saia leal da Yarja original. Arya se sentou. Qual é toda essa conversa? Estávamos apenas falando sobre aquela vira-lata em rata que sua família acolheu. Não acredito que ela te empurrou da escada. Diante da acusação infundada, Evelyn nem se preocupou em olhar para cima. Scarlett, por que você está me chamando de vira-lata ingrata? Arya perguntou, aparentemente do nada. Scarlett entrou em pânico, apontando o dedo para Evelyn. Eu estava falando dela, mas Evelyn é a verdadeira herdeira Laurent. Eu só que fui adotada. Assá, Laurent suspeitou imediatamente que Evelyn estava por trás disso, seu favoritismo atingindo níveis absurdos. A filha falsa era coberta de amor, enquanto a verdadeira era constantemente culpada. Arya, abandonando seu comportamento mimado habitual, tentou argumentar com sua mãe. Mas Scarlett, vendo tudo isso, estava secretamente encantada. Ela se fez de boba. O que é isso sobre uma herdeira falsa roubando o lugar de alguém? Eu não entendo. Naquele momento, Evelyn, que estava olhando para o café, soltou uma risadinha suave. É provavelmente porque você é idiota. O rosto de Scarlett ficou pálido e ela tentou criar mais problemas.
Sua caipira, se os Lawrence realmente se importassem com você, eles já teriam anunciado sua identidade ao público. Antes que alguém pudesse reagir, Arya olhou para Scarlett com uma falsa surpresa. Prima, parece que você realmente poderia se beneficiar lendo alguns livros a mais. Scarlett estava tão zangada que ficou sem palavras. Assá, Laurent ouviu Arya e ficou em silêncio por um longo momento. Com um suspiro de resignação, ela pegou a mão de Arya. Não importa o que aconteça, Arya sempre será uma Laurent. Vendo que Arya ainda era a favorita da família, apesar de ser a falsa, Scarlett imediatamente tentou puxar o saco, presenteando-a com um conjunto de cuidados contra a cota com a sentiela. Ela queria a ajuda de Arya para conseguir uma vaga em um programa de variedades em que seu pai estava investindo, mas Arya educadamente a rejeitou, insinuando que Scarlett não era famosa o suficiente. O rosto de Scarlett ficou verde de raiva, mas ela manteve a compostura. Arya então se desculpou para praticar piano, deixando Scarlett rangendo os dentes de frustração. Na sala de piano, Arya estava focada em sua música. Quando uma figura apareceu atrás dela, fazendo-a pular, ela se virou. Por que a chefe final está aqui? Ela se move como um fantasma. Quase tive um ataque cardíaco. Evelyn olhou para ela com uma expressão preguiçosa e fez uma única pergunta direta. Por quê? Arya entendeu imediatamente. Ela estava perguntando por que ela havia revelado sua identidade como uma herdeira falsa. Arya não podia dizer exatamente porque eu sou de outro mundo e eu sei que você é uma manda-chuva super poderosa que eu não posso me dar o luxo de ofender, então ela apenas deu de ombros. Acho que a Queda me fez ter juízo. De repente, Evelyn estendeu a mão, gesticulando para o conjunto de cuidados com a pele. Arya estava confusa. Uma potência como ela realmente precisa de um brinde? Evelyn soltou um pequeno escárnio. Você nem sequer me pouparia um conjunto de cuidados com a pele, mas está tão disposta a me dar sua identidade como filha da família Laurent. Arya olhou para ela, então um pensamento atingiu. Irmã, você descobriu que há algo de errado com este cuidado com a pele, não é? Evelyn não respondeu, simplesmente se movendo para sentar no parapeito da janela. Arya retornou obedientemente ao piano. Ela se lembrou do romance que a protagonista feminina nunca se preocupava com tais assuntos triviais. Sua intervenção deve ter funcionado. Ela não sabia quanto tempo havia se passado antes que os olhos de Evelyn se abrissem. Ela ficou surpresa ao descobrir que realmente havia adormecido. Fazia muito tempo que ela não dormia tão pacificamente. Poderia ter sido a música. Naquele momento, Arya tolamente se inclinou para perto e Evelyn instintivamente afastou. Arya congelou. Minha apresentação foi tão ruim que a deixou atordoada em silêncio. Continuou assim, Arya. Você tem que fazer o seu papel como bucha de canhão. Arya estava dormindo profundamente, babando um pouco quando seu telefone tocou, acordando-a bruscamente. Ela atendeu Grog apenas para ser recebida com uma enxurrada de gritos de raiva. Amaldiçoando o psicopata do outro lado, ela desligou. Mas quando a névoa do sono se dissipou, ela verificou as redes sociais. Todos os tópicos de tendência eram sobre a Arya Lawrence. Caiu a ficha. A pessoa para quem ela acabou de desviar era o noivo original de Arya, Derek Vance. No romance, os Vance e Lawrence tinham um casamento arranjado. Depois que o noivado foi desfeito, a Arya original tramou para se casar com Derek, mas não durou. Os Vance, vendo que ela não tinha mais valor, rapidamente a descartaram. No final, ela foi morta pelo vilão, acha que quebrou seu dedo antes de morrer. Pensando nisso, Arya sabia que não podia ter nada a ver com aquele Scrock. Naquele momento, o próprio Scrock enviou uma mensagem ameaçando romper o noivado. Arya não poderia se importar menos. Enquanto isso, sua mãe, Celine, tinha ouvido a notícia e já estava furiosa. Os Vance foram longe demais. Eles querem trocar o noivado por Evelyn. Ela estava até convencida de que Evelyn havia orquestrado todo o escândalo online apenas para roubar o noivo de sua irmã. Arya suspirou. Não há como alguém como Evelyn se interessar por um palhaço como Derek. Ela falou gentilmente. Mãe, Evelyn acabou de chegar aqui. Ela nem sabe sobre o noivado. Ela não tentaria roubá-lo. Foi preciso muito esforço para acalmá-la, mas Celine ainda estava desconfiada. Arya continuou sua atuação, sutilmente jogando a culpa para sua prima Scarlett. Ao ouvir o nome de Scarlett, Celine estava pronta para invadir as ruínas e esbofeteá-la. Era exatamente isso que Arya queria, mas não queria mais complicações. Seu principal objetivo era devolver o título de herdeira para Evelyn. Talvez ela tenha deixado escapar por acidente, disse Arya parando sua mãe. Vamos esperar papai chegar em casa antes de decidirmos qualquer coisa. Suas palavras acalmaram Celine. Mesmo que Arya não fosse sua filha biológica, seu amor por ela era inegável. Arya sentiu uma pequena pontada de afeto e silenciosamente prometeu proteger a família Laurent. Tendo navegado por mais uma crise, Arya soltou um suspiro de alívio, mas de acordo com a linha do tempo da história, ela sentia que estava esquecendo algo importante. Ela quebrou a cabeça e finalmente lembrou: o saco de sangue está em perigo. Não importa o que, esta era uma oportunidade de ouro para ficar do lado bom do futuro vilão. Arya estava correndo pelas ruas movimentadas em uma missão de resgate. De repente, um velho tropeçou em sua direção. Enquanto ela se movia para sair do caminho dele e ele desabou a seus pés, Arya congelou. Esse cara está me enganar. Espectadores imediatamente se reuniram. Olha aquela garota. Ela obviamente é uma garota rica. Ela acabou de atropelá-lo. Uma pessoa murmurou. Uau, vocês realmente amam um bom espetáculo. Arya pensou ele.
Como é psicóloga, seus instintos profissionais assumiram o controle. Ela se ajoelhou para verificar o homem e confirmou que ele estava em parada cardíaca. Alguém ligou para o 1900. Ela gritou enquanto começava a receber, mas alguém na multidão zombou. O que uma princesinha mimada como ela vai fazer? Ela provavelmente está apenas fazendo um show. Naquele momento, um jovem com uma máscara preta se adiantou da multidão para defendê-la. Eu vi tudo. Ela não o atingiu. Ela está tentando salvá-lo. Outro homem de meia-idade também se apresentou, ajudando Aria, dando ao homem respiração boca a boca. Alguns minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos os elogiaram enquanto carregavam o homem em uma maca. Sua resposta rápida foi excelente. Você ufou. O homem de meia-idade deu a Raya um aceno de aprovação. Depois que trocaram apresentações, Aria agradeceu ao jovem mascarado e se apressou em ir embora. Observando aí, o jovem puxou sua máscara para baixo e gritou: "Ei, meu nome é Jackson King." Atravessando a rua em um armazém desolado, Asher foi encurralado por um grupo de bandidos. Seu pequeno Pump. Você ousa rejeitar nosso chefe. Você tá pedindo por isso. Quem diabos é o seu chefe tentando tocar em minha pessoa? Arya anunciou sua entrada dramática. Asher estava encolhido em um canto, cabeça baixa, um brilho frio em seus olhos escondido por sua franja. Os bandidos se viraram para olhar para Arya. Vendo uma garota de aparência delicada, um deles sorriu maliciosamente. Bem, olá, linda dama. Você quer ficar e brincar conosco? As palavras mal saíram de sua boca antes de Arya executar um arremesso de ombro perfeito, batendo no chão e plantando o pé firmemente em suas costas. Eu te disse, ela disse, sua voz perigosamente baixa. Não toque no meu pessoal. Alguns minutos depois, todos os bandidos estavam se contorcendo no chão gemendo de dor. Arya olhou para eles com nojo. Crash. Antes de reencarnar, ela era herdeira de uma família de alto escalão. E para garantir sua segurança, ela foi até jogada em um campo de treinamento de forças especiais por um ano. Alguns bandidos de baixo nível não eram nada. Asher olhou para ela ainda em transe. Quando ela se aproximou, ele pareceu se acalmar como um animal selvagem sendo tranquilizado. Sua voz era suave e clara. Você tá bem, Arya? Arya sorriu calorosamente e estendeu a mão. Eu tô bem. Estou aqui para protegê-lo. Ela perguntou a ele o que havia acontecido. Era Veronica On, a filha do CEO da Hobbit Entertainment. Ele explicou, ela tem uma coisa por mim. Eu a rejeitei, então ela me sequestrou. A expressão de Arya escureceu. Ela estava chateada porque alguém estava atrás de seu banco de sangue pessoal. Asher notou sua mudança de humor e imediatamente abaixou a cabeça, sussurrando um pedido de desculpas. Eu sinto muito, Arya. É minha culpa você ter sido arrastada para isso. Arya saiu do transe de sua maneira gentil, retornando. Ela bagunçou o cabelo dele e prometeu que se alguém o intimidasse de novo, ela intimidaria essa pessoa de volta. Obrigado, disse Asher, olhando para ela. A frieza em seus olhos parecia ter derretido um pouco. Naquele momento, a polícia invadiu o local. Ambos os lados alegaram ser a vítima. Os policiais olharam de Arya com sua aparência frágil e o esguio Asher para os brutamontes intimidados e ficou bem claro em quem eles acreditavam. Além disso, a esperta Arya havia agravado toda a confusão. Logo, os bandidos estavam sendo levados algemados. Arya pegou alegremente a mão de Asher e começou a correr, anunciando que o estava levando para um jantar de comemoração. Eles chegaram ao pavilhão de Jade, mas Arya havia esquecido sua carteirinha de membro e não conseguiu entrar. Quando Asher estava prestes a tirar sua própria carteirinha, uma ideia surgiu na mente de Arya. O chefão final é cliente assíduo aqui. Talvez eu possa usar isso para puxar o saco dela de novo. Ela disse à recepcionista que eles estavam lá para encontrar alguém. E quem seria? Ela tá comigo, uma voz familiar disse por trás deles. Um grupo de jovens arrogantes se aproximou com Derek Vance liderando o bando. Ele caminhou diretamente até Arya, exalando uma confiança que ela não conseguia entender, supondo que ela estivesse lá para implorar para ele aceitá-la de volta. Arya não tinha ideia de quem era esse cara, mas pelo tom convencido dele, ela supôs que ele devia ser o noivo canalha Derek. Será que todos os canais de novela são tão burros? Ela ponderou, acidentalmente dizendo seus pensamentos em voz alta. A cara de Derek caiu. Arya deixou ainda mais claro. Nem eu nem minha irmã jamais teríamos interesse em você. De uma mesa de canto, Evelyn, que estava assistindo ao show, concordou silenciosamente. Definitivamente sem interesse. Publicamente rejeitado, Derek ficou furioso. Ele se virou para os funcionários. Tirem eles daqui. Mas um momento depois, um gerente se aproximou do grupo deles. Senhor Vance, sua filiação acaba de ser revogada. Teremos que pedir que se retire. Todos ficaram estupefatos. O quê? Tem certeza de que não está enganou? É uma ordem do nosso proprietário. Por favor, por aqui. 3 seguranças apareceram e imediatamente escoltaram o grupo para fora. A recepcionista então convidou educadamente a Arya e Asher para entrar. A Arya estava radiante. A chefona afinal está realmente me deixando pegar carona nela. Se eu continuar sendo descarada, a impressão dela de mim certamente vai melhorar. Arya e Asher foram levados à mesa de Evelyn, onde Arya notou um jovem com óculos de armação preta sentado ao lado dela. Pelo seu estilo, Arya adivinhou que este era o irmão de Evelyn Leo, também conhecido como Jason, o 7º arqueiro classificado no ranking da Dark Web.
O que você quer comer? Evelyn empurrou o cardápio em direção a Arya, vendo que Evelyn e Leo ainda não tinham pedido. Arya, sempre aproveitadora, disse educadamente que ela e Asha não eram exigentes. Evelyn assentiu e pediu alguns de seus pratos habituais. Arya então disparou um prato de fígado de porco frito com um pequeno copo de vinho de arroz quente. A garçonete olhou para ela perplexa. Senhorita, este é o pavilhão de Jade. Cada prato é uma especialidade de nível de banquete estatal. Evelyn dispensou, sinalizando para ela fazer o pedido. A comida chegou rapidamente. Os olhos de Arya se iluminaram de expectativa. A novela tinha exagerado esse lugar como lendário e ela mal podia esperar para prová-lo por si mesma. Mas quando os pratos foram servidos, ela sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Ela colocou um pedaço de comida na boca e depois experimentou alguns outros pratos antes de pousar os agis. Não era o gosto que ela lembrava. Foi então que ela percebeu que nunca poderia voltar à sua antiga vida. Percebendo seu estranho humor, Asha perguntou: "Você não gosta da comida?" Evelyn zombou. "Eu pensei que você tinha dito que não era exigente." Arya voltou à realidade. "Não, eu amo. Está delicioso." Ela imediatamente começou a enfiar comida na boca, não se esquecendo de empurrar um prato de costelas para Asha. "Aqui, Asha, como um pouco disso." A demonstração repentina de preocupação fez o coração de Asha pular uma batida. Ele sorriu e agradeceu. Olhando para o doce menino com cara de cachorrinho na frente dela, não conseguia entender como a vilã original poderia ter sido tão cruel com ele. Leo, que estava curvado sobre seu laptop, de repente começou a rir. "Nossa, eu coloquei aquela falsa herdeira de duas caras de volta ao topo da lista de tendências." Um silêncio mortal encheu o ar. Arya, no entanto, apenas sorriu para ele calmamente. Leo olhou para cima e finalmente anotou: "Oi, meu nome é Leo. Qual é o seu, linda?" "Eu sou Arya." Leo não podia acreditar. Essa garota linda tinha o mesmo nome daquela terrível falsa herdeira. Mas então Arya informou que ela era, de fato, a mesma falsa herdeira Lawrence dos tópicos em alta, aquela que ele acabou de chamar de falsa. Que situação somente suicida e embaraçosa. Leo olhou sem jeito para Evelyn pedindo ajuda. Evelyn apenas assentiu. "Isso mesmo. Esta é Arya, minha irmã." Ouvindo a chefe final chamá-la de irmã, Arya ficou radiante. Talvez sua irmã mais velha não fosse tão má final. Leo congelou por um segundo. "Espere, não era para ser uma rixa familiar dramática entre as herdeiras real e falsa. Minha chefe e essa garota pareciam estar se dando bem." Percebendo seu erro, Leo se desculpou rapidamente e abriu seu laptop para derrubar o tópico em alta, mas era tarde demais. Seu computador havia sido hackeado por Cast, um personagem supostamente menor no romance que estava em terceiro lugar na lista de hackeas. Arya estava confusa. Por que Cast atacaria Leo de repente? Leo, tremendo, pegou seu telefone. "Não se preocupe, chefe. Eu vou usar meu telefone para tirar nossa irmã da lista de tendências." Mas quando ele abriu o telefone, o tópico já tinha sumido. Ele olhou para Evelyn confuso. O hacker número 1 tinha feito isso. Um segundo depois, seu telefone foi hackeado também. Frustrado, ele bateu o pé, jurando fazer de Castle o inimigo jurado. Com o problema resolvido, Arya voltou sua atenção para Asha. "Parei de olhar para o seu telefone e coma mais." "Obrigado, Arya," ele disse, colocando o telefone com a tela para baixo na mesa. Depois do almoço, Arya e Asha saíram primeiro. Assim que eles se foram, Leo finalmente expressou sua confusão. Aquela garota Arya é completamente diferente do que os arquivos diziam sobre ela. Evelyn não respondeu, simplesmente girando o vinho em sua taça. "Como estão as coisas por lá?" A expressão de Leo ficou séria. "Esses idiotas não vão encontrar nada tão cedo." "Ele tá aqui em Sterling City," disse Evelyn calmamente. "Aquele cara da família Shaw na capital já tá aqui." Ela sorriu enigmaticamente, confiante de que ele estava em uma busca inútil. Arya e Asha caminhavam pela rua. À luz do sol, as marcas de agulha nas costas da mão de Asha eram visíveis de forma alarmante. Ele tinha sido usado como uma bolsa de sangue viva pelos Lawrence de que era criança suportando tratamento desumano. Arya estava curiosa. "Ele não os odeia?" Ela olhou em seus olhos e ativou sua habilidade hipnótica. A expressão de Asha ficou frouxa. Ele balançou a cabeça levemente. "Eu não os odeio. Meu sangue pertence à minha amante." Arya ficou surpresa. Não havia mentiras sobre sua hipnose, então ele estava dizendo a verdade. O pensamento de que ele realmente acreditava que seu sangue pertencia a ela fez perceber o quão distorcida era a família Lawrence. Mas pelo lado bom, Asha ainda não havia se transformado em um vilão. Ainda havia esperança. Ela gentilmente tocou sua testa e ele saiu do transe. "Você tinha algo na sua cabeça?" ela disse. "Obrigado, Arya." Determinada a impedi-lo de seguir o caminho sombrio, Arya tentou cobri-lo de gentileza. Ela o levou em uma enorme farra de compras. Achei, seguindo a carregada de sacola, sentia menos que estava sendo compensado e mais como um carregador. Algumas horas depois, eles estavam em um elevador descendo. Achei era agora um cabide humano, estava ocupando um quarto do espaço. Arya pigarreou sem jeito e estendeu a mão. "Aqui, deixe-me pegar aquela sacola da sua mão esquerda." "Está tudo bem, eu dou conta." À medida que mais pessoas se aglomeravam no elevador, Asha instintivamente usou seu corpo para proteger Arya da multidão. Olhando para seu rosto bonito tão perto do dela, o coração de Arya saltou uma batida. Uma mulher de meia idade do outro lado sorriu com conhecimento.
Moça, seu namorado te trata muito bem. Isso foi um grande mal-entendido. Assim que Arya estava prestes a explicar, as portas do elevador se abriram e a multidão se dispersou. Ela rapidamente mudou de assunto. Então, Asha, você gostou do que compramos hoje? Podemos ir de novo da próxima vez. Eu gosto de tudo que você me dá, ele disse, seu sorriso tão quente quanto o sol, sua voz gentil e agradável. Arya teve que se forçar a desviar o olhar. Se ela não tivesse usado sua hipnose para confirmar que ele era um cordinho doce e inofensivo, teria jurado que ele estava tentando flertar com ela de propósito. A noite caiu. Assim que Arya chegou em casa, ela ouviu gritos raivosos vindos de dentro. Espiando por uma fresta na porta, ela viu Evelyn, sua suposta mãe, em um impasse. Você não tem nenhum senso de decência. Chegar em casa tão tarde é assim que uma dama da alta sociedade se comporta. Evelyn riu amargamente. O que posso dizer? Eu tive uma mãe que me deu à luz, mas não uma que me criou. Celine ficou furiosa, pegando a xícara de chá mais próxima e arremessando-a em Evelyn. Sua garota miserável. Você tá me culpando. Mãe, espere. Cheguei em casa. Arya correu para impedi-la, mas era tarde demais. A xícara se estilhaçou contra o ombro de Evelyn. Vendo Evelyn agarrar seu braço e a porcelana quebrada no chão, o coração de Arya afundou. Acabou. Todos os pontos positivos que ganhei hoje se foram. Evelyn olhou para Arya e sorriu. Senhora Laurent, por que você não repete o que acabou de me dizer para sua filha perfeita, Arya? Celine nunca falaria com Arya dessa forma. Em vez disso, ela levantou a mão para dar um tapa em Evelyn. Vendo o golpe iminente, Arya avançou e agarrou o braço de sua mãe, impedindo sua ação autodestrutiva. Depois de alguma persuasão, a raiva de Celine diminuiu um pouco, mas ela ainda estava furiosa. Arya é tão bem comportada, ao contrário de alguns lobos ingratos. Arya interrompeu rapidamente, mudando de assunto para Scarlett. Mãe, você recebeu os resultados dos testes para aquele kit de cuidados com a pele que Scarlett me deu? Aquela bruxa estava cheia de chumbo. Usá-lo a longo prazo pode ser fatal. Como esperado, a menção de Scarlett redirecionou toda a fúria de Celine. Evelyn silenciosamente se virou e saiu. Arya acenou para que ele também escapasse, mas ele apenas deu a ela um estranho de conhecimento. Arya ficou com Celine durante o jantar, esperando até que sua raiva tivesse esfriado antes de ser. Ela encontrou Evelyn encostada na porta de seu quarto. Arya não conseguia ler sua expressão, mas ela sabia que tinha que fazer algum controle de danos após o ataque de sua mãe. Ela começou a se desculpar em nome de Celine, mas Evelyn interrompeu. Você não está esquecendo de algo de hoje à noite? Arya não fazia ideia. Evelyn ergueu seu telefone, exibindo um código QR, a conta do pavilhão de Jade. Dinheiro ou escanear? Arya não podia acreditar. Uma multibilionária estava encurralando por uma conta de jantar de 20 mil reais. Mas quando ela foi escanear o código, percebeu que era um pedido de amizade. Irmã, se você queria me adicionar nas redes sociais, você poderia ter dito. Arya disse animadamente, movendo-se para um abraço. Evelyn friamente deu um passo para trás. Corta essa merda. Pague. Depois de transferir o dinheiro, Arya adicionou Evelyn a um chat em grupo chamado Nossa Amada Família. Quase imediatamente, o chat se encheu de mensagens desagradáveis. Seu irmão mais novo, Peter, até ameaçou lidar com Evelyn quando chegasse em casa. Evelyn olhou para as mensagens com desdém e saiu do grupo. O olho de Arya se contraiu. Droga, seu adolescente revoltado. Você vai me matar. Ela vagamente se lembrou que uma das identidades secretas de Evelyn era uma campeã profissional de esportes, ídolo de Peter. Parecia que seu irmão burro estava prestes a ter um despertar rude. Naquele momento, seu pai, o Sr. Laurent, enviou uma transferência de 20 zilhões. Os olhos de Arya brilharam. Obrigada, pai. Ele continuou com uma mensagem de voz. Arya, sinto muito que você tenha que passar por isso com o noivado. Nós vamos deixar as coisas online morrerem. Quanto àquela Scarlett ingrata, eu lidarei com ela pessoalmente quando eu voltar. Arya sentiu uma mistura de emoções. Seus novos pais podem ter valores questionáveis, mas eles realmente adoravam mais do que sua própria filha biológica. Ela se lembrou de que no romance a família Laurent acabou arruinada. A empresa do Sr. Laurent falhou. E depois de perder seu filho, filha e esposa, ele teve um colapso mental e pulou do topo do prédio da Laurent Corporation. Lendo como uma espectadora, ela sentiu um senso de justiça para os vilões, mas agora vivendo isso ela não conseguia sorrir. Para evitar esse destino trágico, a Arya decidiu que tinha que colocá-los no caminho certo. Ela enviou uma mensagem de voz de volta, seu tom calmo e gentil. Pai, não se preocupe com o noivado. Eu nunca gostei de Derek de qualquer maneira. A família dele é toda sobre cálculo e ganho pessoal. Suas palavras tocaram um acorde. O Sr. Laurent sabia que o pai de Derek era um empresário implacável. Ele imediatamente o chamou. Antes que o outro homem pudesse falar, o Sr. Laurent o atacou. O noivado está desfeito. Sua família está mirando muito acima da sua posição. Com o problema avance resolvido, Arya ficou impressionada com a eficácia do seu novo pai. Ela não tinha dúvidas de que o destino de Scarlett seria igualmente satisfatório. A campainha da mansão ruim tocou, Scarlett abriu ansiosamente. Vendo todo o clã Laurent parado ali, ela fingiu inocência. Vocês vieram ver o vovô? Arya deu um passo à frente.
Víamos ver você. O coração de Scarlett afundou. Será que descobriram sobre o creme? Lá dentro, o Sr. Lawrence jogou o relatório do laboratório mostrando contaminação por chumbo na mesa de centro. Os rostos dos Rooney palideceram, especialmente Scarlett, que não conseguiu esconder sua culpa. A mãe de Scarlett, Vera, rapidamente arrumou uma desculpa. Scarlett pode ser tão descuidada. Ela deve ter dado um produto de amostra para Arya por engano. Arya rebateu sem piedade. Então as amostras para sua nova linha de produtos estão contaminadas com chumbo, ou são todos os seus produtos. Suas palavras deixaram os pais de Scarlett sem palavras. O Sr. Ruin sabia que tinha que oferecer algum tipo de solução, então pediu desculpas ao Sr. Lawrence em nome de Scarlett. Mas Celine não estava aceitando isso. Ela exigiu um pedido de desculpas público de Scarlett nas redes sociais. Vera, temendo que a carreira de atriz de sua filha fosse arruinada, implorou por clemência. Vendo seu irmão e cunhada determinados a proteger Scarlett, Celine abandonou toda a pretensão de educação. O pai sabe que os produtos da sua empresa têm um problema tão grande. E os acionistas. Com isso, o rosto de Scarlett ficou pálido. Antes que ela pudesse reagir, seu pai lhe deu um tapa no rosto. Sua garota miserável, eu nunca soube que você era tão maliciosa. Eu vou te ensinar uma lição hoje. Arya se recostou, comendo pipoca pronta para o show começar. Scarlett ambaleou com o golpe e sua mãe Vera observou com pura angústia. Ela se virou para Arya, sua voz um apelo desesperado. Por favor, deixe isso pra lá. Celine não estava aceitando nada disso. Ela jurou que Scarlett pagaria por ter colocado a falsa herdeira nos trending topics online. Vendo que estava perdendo, Scarlett fingiu ignorância. Tia, do que você tá falando? Eu não entendo. Naquele momento, uma voz profunda e autoritária cortou a tensão do alto da escada. Já chega. Se Scarlett está em falta, então ela enfrentará as consequências. Celine, preocupada com o fato de o escândalo sobre os cosméticos contaminados afetar sua posição na empresa, correu. Pai, o que você está fazendo aqui embaixo? O vovô Ruin sentou-se, sua expressão firme enquanto se preparava para defender sua verdadeira neta. Já que Evelyn é minha neta de verdade e a Arya tem vivido com a identidade dela por tantos anos, não está na hora de as coisas serem acertadas. Celine ficou horrorizada. Pai, como você pode ser tão cruel? Ela protestou. Arya ainda é menor de idade e tem um problema cardíaco. Como ela poderia sobreviver fora da família Lawrence? O vovô Ruin percebeu que Evelyn não era exatamente bem-vinda na casa dos Lawrence. Ele se virou para ela. Evelyn, se você precisar de alguma coisa, venha até mim. Seu avô está do seu lado. Evelyn encontrou o olhar do velho e assentiu levemente. Obrigada, vovô. A atmosfera finalmente estava se acalmando e Arya estava prestes a tentar suavizar as coisas entre sua mãe e Evelyn quando ouviu um resmungo suave e zombeteiro. Chlorwyn, a segunda filha da família Ruin, Arya suspirou internamente. Ela se lembrou de Chloe do romance. Ela era que, depois de ser incriminada e implacavelmente atacada ciberneticamente pela Arya original, Scarlett caiu numa profunda depressão e que Paul tirando a própria vida. Agora que ela estava neste mundo, as confusões da Arya original eram dela para limpar. Isso significava que cabia ela curar a depressão de Chloe. Arya caminhou até o lado de Chloe, pegou uma xícara de chá e tomou um pequeno gole. Ela adotou um docemente condescendente da vilã original. Estou tão com inveja de você, Chloe. O vovô te ensinou a arte do chá pessoalmente. E ainda assim, o sabor não é tão diferente de quando eu apenas jogo algumas folhas em uma panela. Chloe olhou para cima, seus olhos frios. Seu talento para bancar a vítima inocente é realmente de primeira, ela disse sarcasticamente. Vendo sua própria neta sendo desprezada, o vovô Ruin não conseguiu ficar parado. Ele queria ver o quão boas eram as habilidades dessa garota para fazer uma afirmação tão ousada. Arya piscou inocentemente. Se meu chá é melhor que o de Chloe, certamente ganho algum tipo de prêmio. Certo, vovô? O velho suspirou, encurralado. Ele concordou que se ela ganhasse, ele lhe daria seu valioso conjunto de chá de argila já muito coletado. Feito, disse Arya alegremente. Ela então se virou para Evelyn. Irmã, quer apostar também? Se eu perder, tocarei piano para você todos os dias. Isso despertou o interesse de Evelyn. E se você ganhar? Os olhos de Arya brilharam. Um cartão de membros ia pá para o pavilhão de Jade. Evelyn concordou prontamente. Feito. Com as apostas feitas, Arya preparou o jogo de chá. Seus movimentos eram fluidos e graciosos. Enquanto ela trabalhava, Chloe se viu observando, sua mente se sentindo surpreendentemente calma e quieta pela primeira vez em anos. O vapor subia da panela, cobrindo a garota em uma névoa suave. Sua voz era suave, quase um sussurro. Sabe, eu também fui alvo de um ataque de ódio online há alguns dias. Minhas mensagens privadas e os comentários estavam cheios das coisas mais vis, mas quando desliguei meu telefone ainda toquei piano. Eu ainda fiz o que precisava fazer. Assim que a verdade veio à tona, o ódio simplesmente desapareceu. Às vezes coisas acontecem conosco que parecem uma doença repentina, mas não é sua culpa.
Você não concorda, Chloe? Chloe olhou para ela e, sem perceber, assentiu. O chá está pronto. Por favor, experimente. Arya empurrou a primeira xícara em direção a Chloe. A suja estava completa. Chloe voltou ao presente, pegando a xícara quente e olhando para Arya pensativamente. Caiu a ficha então. Arya estava tentando ajudá-la. Ainda assim, seu comportamento era tão bizarro que fazia você se perguntar se ela tinha batido a cabeça. Perdido no aroma rico, o vovô ruim deixou escapar que o chá de Arya era inegavelmente melhor que o de Cru. Arya não perdeu tempo avançando com um sorriso. Obrigada pelo jogo de chá de argila Zisha, vovô. Chloe sentiu uma pontada de culpa, sabendo o quanto seu avô o valorizava. Percebendo sua expressão, Arya se inclinou e sussurrou. Não se sinta mal, prima. O vovô não te culpa. Você deveria estar me culpando por ser incrível demais. Os olhos do vovô ruim praticamente saltaram para fora de sua cabeça. Sai, apenas saia da minha frente. Mais tarde, Arya encontrou Cole e fez uma profunda reverência sincera de desculpas. A primeira reação de Chloe foi, você está usando alguma coisa. Ela não insistiu no assunto, simplesmente afirmando friamente que não a perdoaria. A menos que você me dê aquele jogo de chá de argila Zija, Arya fingiu pensar sobre isso por um momento. Suponho que eu poderia te dar o jogo de chá, prima, mas você terá que fazer uma coisa por mim. Ela sabia que para alguém com depressão severa, a mera sugestão não era suficiente. Então ela propôs que Chloe participasse de um reality show com ela. Chloe, não entendendo suas intenções, apenas lançou-lhe um olhar frio. Arya não teve escolha a não ser usar a psicologia reversa. Qual é o problema, prima? Está com medo. Funcionou. Chloe concordou imediatamente. No fundo, ela queria fazer Scarlett e seu ex-namorado trapaceiro pagarem. Arya garantiu a ela que cuidaria de todos os preparativos para o show. Com isso resolvido, Arya correu atrás de Evelyn como uma criancinha, pedindo prêmio com a Lucinda. Enquanto isso, o vovô Juan observava partir com um sorriso estranho. Aquela garota é algo mais. Estava tarde e chovendo quando eles voltaram para Vila Orrente. Arya finalmente colocou as mãos no valioso cartão CEC para o pavilhão de Jade. Com os olhos brilhando, ela se inclinou perto de Evelyn. Irmã, muito obrigada. Evelyn lançou-lhe um olhar de desdém. Limpe essa cara de boba ou eu vou pegar o cartão de volta. Arya sabia quando parar. Ok, estou saindo agora. Você também descansa, irmã. Quando ela abriu a porta do carro, viu uma figura solitária esperando na noite chuvosa e escura. Arya, está chovendo. Eu vim te buscar. Age, obrigada. Eles voltaram para a vila juntos sob um guarda-chuva. Do carro, Evelyn os observou ir soltando um estalar de língua sabido. Enquanto isso, sob pressão, Scarlett postou um pedido público de desculpas à Arya online. Mas sendo a conspiradora que era, ela postou tarde da noite, quando poucas pessoas a veriam. Ela planejava pagar sem que a Arya a perdoasse publicamente. Mas em vez disso, foi inundada de perguntas e críticas de internautas. Com raiva, ela fez uma captura de tela como prova e depois apagou a postagem. Na manhã seguinte, Celine alegremente perguntou a Arya se ela tinha visto o pedido de desculpas apagado de Scarlett. Ela acrescentou que a Ruin Corporation também tinha ido um comunicado se distanciando dela. A Arya dificilmente poderia perder isso. Os fãs desavisados de Scarlett estavam por toda a mídia social exigindo que ela se desculpasse. Celine apenas sorriu. Não se preocupe, Arya, seu pai tem outra surpresa para você. Assim que Arya estava imaginando o que poderia ser, a conta oficial da Zenith Entertainment anunciou que estava rescindindo o contrato de Scarlett e, na mesma postagem, confirmou oficialmente o status de Arya como uma filha amada da família Laurent. Quando ela soube que isso era obra de seus pais, os olhos de Arya se encheram de lágrimas. Deve ser assim que ia ser amado. Ela silenciosamente prometeu proteger esta família e nunca deixar as tragédias do romance acontecerem. Então, online ela postou uma resposta ousada de 3 palavras, eu não perdoo. Scarlett, enquanto isso, viu o preço das ações da corporação arruinada despencar por causa de suas ações tolas. Seu pai estava furioso. Irritada, Scarlett murmurou. Sua vadia. Quer jogar sujo. Beleza. Eu também? Ela pegou seu telefone e fez uma ligação, um novo plano sombrio já se formando. No dia seguinte, Arya levou a Shah ao pavilhão de Jade para almoçar, apenas para encontrar sua mãe. A mente de Arya ficou em branco. E isto é um novo ponto da trama. Senhora Davies, eu tinha consulta com a senhorita Caroline primeiro. Não é certo você furar a fila assim. A senhora Davies estava satisfeita, acenando com seu próprio cartão de membro. Celine querida, não é minha culpa que só tenha o cartão para o pavilhão de Jade. Eu não posso simplesmente deixar minha estimada convidada esperando, posso? Arya imediatamente interveio para ajudar sua mãe. Mãe, você deve ter esquecido seu cartão. A senhora Davies apenas sorriu. Arya, querida, você não pode simplesmente mostrar qualquer cartão velho ou esperar entrar. Olhe atentamente. Este é um cartão de membro real. Ela assinou dela novamente. O coração de Arya afundou. O chefe final me pregou uma peça. Naquele momento, a gerente e sua equipe se alinharam para dar as boas-vindas a Arya.
A senhora Davis protestou, insistindo que o cartão de Arya era falso, mas as próximas palavras da gerente foram um tapa na cara. O cartão da senhorita Arya é um cartão ZECP de nível superior reservado para nossos hóspedes mais distintos. Ela mudou o tom, sua voz gotejando com falsa preocupação. Celine, querida, se você está tendo problemas financeiros, você sabe que sempre pode vir a mim para obter ajuda. Arya um passo à frente. Mãe, você está bem? Asher e eu podemos acompanhá-la. Celine olhou para os dois, um lampejo de suspeita em seus olhos. Arya sempre odiou Asher e onde ela conseguiu aquele cartão sec. Mas apesar de suas perguntas, o mais importante agora era conquistar a senhorita Caroline. Ela graciosamente conduziu sua convidada para a sala de jantar privada de nível superior. Arya ficou impressionada. Este lugar é insano. Um garçom entregou-lhes os menus, explicando que os hóspedes nesta sala podiam pedir o que quisessem gratuitamente. A admiração de Arya por sua irmã cresceu. O chefe final é incrível. Tentando impressionar sua convidada, Celine mudou habilmente para o inglês, convidando a senhorita Caroline a pedir. Mas a senhorita Caroline, uma estrangeira, apenas olhou para o menu completamente perdida. Ela educadamente pediu a Celine para recomendar algo. Celine hesitou. Seu marido sempre cuidava do pedido. Sentindo a situação difícil de sua mãe, Arya se levantou. Ela se apresentou em francês fluente e recomendou vários dos pratos exclusivos do pavilhão de Jade. A senhorita Caroline ficou muito impressionada com seu sotaque perfeito. Arya apenas sorriu, esperando que ela gostasse da comida. Celine ficou impressionada com a fluência de Arya, mas Arya apenas descartou como um mob. Asher, no entanto, que estava assistindo silenciosamente, não pareceu acreditar. Assim que a comida chegou, Celine foi direto ao ponto. Eu admiro muito sua série de Joesanje. Eu estava me perguntando se minha empresa, Glimmer Jevons, poderia ter a honra de encomendar uma peça sua. A senhorita Caroline recusou sem pensar duas vezes. A série Ange ainda não está completa. Estou aqui neste país principalmente para encontrar inspiração. Arya sabia sobre esta designer. Suas peças eram vendidas por preços astronômicos. A empresa de sua mãe estava à beira da falência, graças à concorrência da senhora Davis. No romance, Celine tinha recorrido a financiamento ilegal para salvar a empresa e acabou na prisão. Arya sabia que tinha que intervir para impedir que sua mãe seguisse esse caminho. Celine não desistiu, mas sua abordagem foi desajeitada. Ela se ofereceu para pagar o dobro, não o triplo da taxa normal por um único design. Acerta. Caroline ficou ofendida. Ela sentiu que Celine estava menosprezando sua arte e ela como pessoa. Observando sua mãe pisar em todas as minas terrestres possíveis, Arya suspirou e entrou na conversa. Mãe, deixe-me lidar com isso. Seta, Caroline, posso fornecer a inspiração que você precisa para sua série de anjos. Ouvindo isso, o comportamento da Seta, Caroline suavizou. Ela prometeu que se Arya pudesse realmente inspirá-la, ela não desenharia apenas uma peça para eles. Ela lhes daria a série de anjos inteira. A série de anjos era extensa. Se a empresa de sua mãe pudesse garantir isso, eles esmagariam a Davis. Mas assim que Arya estava sonhando acordada, acerta, Caroline falou. Os jovens deveriam ser mais realistas. Encontrar inspiração não é tarefa fácil. Arya estava preparada. Ela abriu a galeria de fotos do celular e entregou a designer. Acerta. Caroline deu uma olhada e seus olhos se arregalaram em choque. Meu Deus, anjos não são apenas sobre pureza. Eles são símbolos de luz. Isso significa que eles devem brilhar mesmo na escuridão? Arya concordou. Suas 9 peças anteriores foram todas baseadas no tema da pureza. Então talvez agora, antes que ela pudesse terminar, ela percebeu que a foto na tela era dela mesma. Ela rapidamente se desculpou dizendo que havia escolhido a errada. Mas acerta, Caroline viu de forma diferente, convencida de que a foto seria sua musa. Ainda assim, Arya encontrou a foto que originalmente pretendia mostrar. Uma foto de Evelyn, sua aura fria e rebelde. Vendo isso, acerta, Caroline ficou ainda mais extasiada. Ela já estava imaginando uma peça com o tema de Anjo Caído. Ela rapidamente adicionou Arya em um aplicativo de mensagens e pediu que ela enviasse as 2 fotos. Celine ficou perplexa. Esta é a mesma designer excêntrica e arrogante sobre quem ouvi falar. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo a Acerta, Caroline disse a ela para preparar o dinheiro para os designs e saiu da sala. Assim o problema foi resolvido. Celine sentiu como se estivesse em um sonho. Ela perguntou a Arya se Acerta. Caroline realmente havia concordado em vender a série de anjos apenas por ver 2 fotos. Isso mesmo, a Arya confirmou com um sorriso. Enquanto mãe e filha comemoravam Sra, Davis as interrompeu, pronta para zombar de Celine por supostamente irritar a Santa. Caroline. Mas Celine não estava aceitando nada disso. Ela anunciou orgulhosamente que a Santa, Caroline havia concordado em trabalhar com a Tabaia Langeaus, a Sra. Davis e sua amiga apenas riram, tratando isso como uma fantasia desesperada. Eles até sugeriam que ela voltasse a ser dona de casa, já que sua empresa estava condenada de qualquer maneira. A tensão era palpável. Não querendo ver sua mãe sendo intimidada, a interveio. Sra, Davis, você se importaria de fazer uma aposta com minha mãe? A Sra, Davis era arrogante. Por que não? Mas o que você possivelmente teria para apostar, Celine? Glimmer Gels, Celine declarou instantaneamente.
Se ela não garantisse os designs, ela entregaria sua empresa. Mas se ela ganhasse essas Davis teria que devolver os designers que havia roubado da Glima, mais 5 de seus próprios designers de ponta. As Davis, não a levando a sério, concordou prontamente e saiu. Celine então disse que estava indo para o escritório preparar o contrato para Serta. Caroline e disse a Harry e Asha para ir para casa. Só então a Ria notou o cachorrinho de aparência triste atrás dela. Ops, eu esqueci completamente da minha bolsa de sangue. Ela correu para confortar o menino abandonado, perguntando se ele tinha comido o suficiente. Asha pensou um pouco tarde para perguntar, mas tudo o que ele disse foi um silencioso "estou bem". Quando Arya finalmente chegou em casa, ela desabou no sofá, exausta do jantar e drama inesperados. De repente, sentiu algo duro pressionando sua têmpora. "Quem tá aí?" Ela sussurrou. Uma voz familiar veio de cima dela. "Então você me vendeu." Arya estava tão assustada que quase esqueceu a outra identidade secreta de sua irmã, uma designer de arma genial. "Eu só vendi sua foto", Arya gaguejou. Evelyn puxou o gatilho sem hesitação. Arya quase se molhou, mas em vez de uma bala, uma pequena chama saiu do cano. Era um isqueiro. Ufa, que susto. Esse é um truque de festa incrível. "Você quase me mandou para uma cova prematura." Evelyn apagou a chama friamente. "Você praticou piano hoje." Arya se levantou rapidamente e se afastou. "Eu vou agora mesmo." Alguns momentos depois, as notas melodiosas de Claire do Lune encheram a sala de piano. Arya escolhida especialmente para sua irmã. Ela percebeu que Evelyn sofria de insônia grave e a peça era conhecida por seu efeito calmante. Arya sentiu pena dela. Ela era tão jovem para estar lidando com um problema tão sério. Ela não pôde evitar encarar e ao fazer isso errou 3 notas. A voz de Evelyn ficou repentinamente gélida. "Por que você tá me olhando?" Arya apenas sorriu docemente. "Você é linda." Com isso, um leve rubor rosado subiu nas bochechas de Evelyn. Evelyn rapidamente pigarreou para disfarçar o constrangimento. "Você saiu com a G de novo hoje." "Sim." "E daí?" Arya assentiu inocentemente. "Fique longe dele." Evelyn disse friamente e se virar e sair da sala. Ela desceu as escadas e bateu na porta de Arya. Quando ele abriu, ela olhou com um brilho zombeteiro nos olhos. "Você ouve essa peça para mim?" A expressão de Arya escureceu. Para não ser superado, ele olhou para a montanha de sacolas de compras em seu quarto. "Tá vendo isso? Ela comprou tudo isso só para mim." O ar entre eles instalava com tensão uma batalha silenciosa de vontades. Enquanto isso, completamente alheia, Arya espirrou. "Alguém está falando de mim?" Ela se perguntou. No jantar, Celine contou ao Sir Lauren sobre sua reunião bem-sucedida, elogiando Arya como seu pequeno anjo atencioso. Arya estava exasperada. Não importa quantas vezes ela explicasse que o acordo era graças a Evelyn, sua mãe tendenciosa parecia ter audição seletiva. Arya percebeu que consertar o relacionamento entre esta mãe e filha seria um processo longo e lento. Ela mudou de assunto inteligentemente, pedindo ao pai 2 vagas de convidado no reality show de Coração para Coração, explicando que ela e sua prima Chloe estariam nele. O pai dela estava preocupado. Chloe já havia deixado a indústria do entretenimento devido à sua má reputação. Arya não podia dizer a ele a verdadeira razão era para ajudar Chloe com sua depressão, então ela recorreu a implorar, "Mas eu realmente quero ir. Além disso, se alguma coisa acontecer, tenho você para me apoiar?" "Certo, pai." Suas palavras doces funcionaram e seu pai cedeu. No entanto, havia uma outra coisa que o intrigava. O dinheiro que ele gastou para suprimir os bots online sobre Arya foi misteriosamente reembolsado. Arya soube instantaneamente. Ela olhou para Evelyn, imaginando que ela havia dito a Leo para devolvê-lo. 2 dias depois, de Coração para Coração anunciou sua lista oficial de convidados e a internet explodiu em controvérsia novamente. Lendo os comentários maldosos, o humor de Chloe despencou. Seu avô bateu na porta, preocupado que ela estivesse levando o ódio online para o coração. Naquele momento, o mordomo anunciou que Arya havia chegado. Vovô ruim, que estava procurando alguém para culpar, viu sua chance, mas então uma nova ideia o atingiu. "Vá em frente", ele disse ao mordomo. "Solte o machim tibetano no quintal." Mesmo sabendo que sua neta tinha pavor de cães, o velho planejou soltar o mais feroz para assustá-la. Chloe estava sendo atacada online novamente e seu avô estava furioso. Quando a culpada Arya apareceu em sua porta, ele decidiu dar-lhe uma lição. Mas assim que Arya entrou, um borrão branco passou por ela seguido de um grito. Lá em cima, vovô ruim entrou em pânico. O que aconteceu? O cachorro não estava amarrado. Todos correram para o andar de baixo. Quando viram um enorme cão prendendo Arya ao chão, vovô ruim gritou com o mordomo, porque ninguém estava vigiando ele. Mas no segundo seguinte, todos ficaram atordados. O mastim normalmente feroz não estava atacando Arya de forma alguma. Em vez disso, estava agindo como um filhote gigante, lambendo seu rosto e abanando o rabo. A visão de seu cão de guarda agindo como um bajulador fez o rosto do velho escurecer. Acontece que a hipnose perfeita de Arya tinha o cão completamente sob seu feitiço. Ela aproveitou a oportunidade para salientar ao avô que a corrente do cão havia sido intencionalmente quebrada.
O coração do velho deu um salto e ele imediatamente ordenou que o mordomo investigasse. Eles descobriram que era uma nova empregada que negou teimosamente até que vovô Ruin ameaçou chamar a polícia. Depois que a empregada foi levada, vovô Ruin olhou para Harry com culpa. Para que você está aqui? A Ria pegou um bule de chá da mesa para tomar um chá com você, é claro. O velho, lembrando-se de como ela o havia enganado para tirar seu conjunto de favorito da última vez, o arrebatou. De jeito nenhum, não vai acontecer. Aí apenas viu. Na verdade, estou aqui por Chloe. Chloe estava confusa. Arya explicou que elas estavam programadas para aparecerem de coração para coração em 2 dias. Os olhos de Chloe se arregalaram. O quê? De coração para coração? O reality show ao vivo com aquele diretor famoso? Ela sabia que era um sucesso internacional enorme e incrivelmente difícil de participar. Mas então ela viu a reação online e sua raiva ferveu. Quanto você me odeia, você está disposta a arrastar o programa do seu próprio pai para a lama só para me ver sendo destruída online de novo. Arya levantou as mãos dizendo para ela olhar a lista de convidados primeiro. Incluía Scarlett e um cara chamado Caleb Jensen. Chloe ficou ainda mais irritada. Você só pode estar brincando comigo, Arya. Você está realmente tentando me matar. Arya suspirou e apontou novamente. Olhe mais de perto. Quem mais está lá? Os olhos de Chloe pousaram nas palavras pianista virtuosa Arya Lorraine. Ela pareceu entender algo completamente diferente. Ah, entendi. Você quer um lugar na primeira fila para minha humilhação? Arya, no limite da paciência com sua prima paranoica, agarrou seu braço e a puxou para fora da porta. Vamos. Hora de me preparar para o meu grande show. Pouco tempo depois, Arya arrastou Chloe para um salão de beleza. Chloe olhou para a pequena loja discreta com suspeita, mas Arya a forçou a entrar. Uma hora depois, elas emergiram, Arya comentando quão incrível o lugar era. Chloe apenas resmungou, era bom, mas 5 meteus, beleza. Isso é roubo. Arya pensou consigo mesma, este lugar é de propriedade do chefe final. Claro, é bom. Em breve você terá que marcar uma consulta com 1 ano de antecedência. Naquele momento, uma voz aguda gritou, bem, se não são minhas queridas primas que esqueci presa vê-las fazendo compras. Scarlett, de braços dados com o ex-namorado de Chloe, Caleb, caminhou em direção a ela, sua voz goteando sarcasmo. O humor de Chloe azedou instantaneamente. Arya não pôde deixar de intervir. Scarlett, você realmente tem muito tempo nas suas mãos. O vovô já não te chamou para casa ainda? Scarlett se fez de desentendida. Naquele momento, seu telefone tocou. Era o avô dela dizendo para ela voltar para casa imediatamente. Sua expressão mudou um instante. Ela se virou para Arya. O que você fez? Arya apenas sorriu inocentemente, secretamente satisfeita. Você escolheu a pessoa errada para mexer. Scarlett ficou furiosa gritando com Arya, sua impostora, você vai pagar por isso. Caleb, o ex-escroto, acrescentou seus próprios insultos, zombando de Chloe e se gabando de ter escolhido Scarlett em vez dela. Então eles se viraram e foram embora se exibindo. O coração de Chloe se estilhaçou e ela desabou em um banco próximo. Arya, preocupada que a depressão de Chloe piorasse, correu para confortá-la. Chloe começou a abrir seu coração, dizendo que devia estar cega para ter se apaixonado por um idiota como Caleb. Arya estava secretamente satisfeita. Falar sobre isso era doloroso, mas era um passo necessário para sua recuperação. Com sua aparência e talento, Saint Caleb's não seriam dignos de você. Ele deve ter te enganado. O humor de Chloe melhorou um pouco. Ele me enganou. Eles se conheceram em um set de filmagem. Minha atuação era terrível naquela época e eu sempre estava atrasando a produção. Caleb apareceu como um cavaleiro de armadura brilhante, me encorajando quando ninguém mais o faria. Eu me apaixonei perdidamente por ele e secretamente puxei os cordões para conseguir inúmeras oportunidades para ele. Ele ficou cada vez mais famoso, mas descobri que ele sabia quem eu era desde o começo e só se aproximou de mim por minhas conexões. Depois que eles ficaram juntos, ele me traiu com Scarlett. Ao terminar sua história, Chloe caiu em lágrimas. Arya entregou um lenço de papel garantindo que pessoas ruins sempre recebem o que merecem. O que você quer dizer? Chloe perguntou confusa. Arya puxou para seus pés. Venha comigo e você verá, ela disse com um sorriso gentil. Enquanto Chloe seguia, ela pensou Arya mudou. Ela não é tão má mais. Quando voltaram para a propriedade ruim, entraram e encontraram o vovô ruim furioso, gritando com Scarlett por intimidar Chloe e tentar incriminar Arya. A mãe de Scarlett tentou defendê-la, mas com evidências claras contra ela, o vovô ruim interrompeu. Mais uma palavra sua e você pode sair desta casa com ela. Vera imediatamente se calou. O pai de Scarlett tentou intervir chamando a Arya de falsa, mas foi inútil. Chloe sentiu uma pontada de simpatia por Arya e estava prestes a dizer algo reconfortante, mas Arya apenas sorriu para ela. Está tudo bem, eu não me importo. Eles estão prestes a receber o que merecem de qualquer maneira. Assim que ela disse isso, Selene e o Sr. Laurent entraram furiosos. Selene falou primeiro. Irmão, quem você está chamando de falsa? Eu já disse antes e vou dizer de novo. Arya sempre será uma honrenta ao contrário da sua filha ilegítima, Scarlett, que não chega aos pés dela. Vendo-os, o pai de Scarlett foi nervosamente cumprimentá-los, mas Selene o ignorou e marchou direto para Scarlett. Se não tivéssemos vindo, você estava planejando deixar a pessoa que tentou machucar minha filha sair impune de novo.
O Sr. Lawrence acrescentou severamente que se eles não obtivessem uma resolução satisfatória hoje, eles se veriam no tribunal. Garlet, percebendo quão séria é a situação, agarrou-se ao braço do pai. Pai, eu sou sua filha. Você tem que me salvar. Mas no segundo seguinte, ele deu um tapa no rosto dela com força. Você já esqueceu sua última lição. Ainda bem que a Arya não se machucou gravemente ou você estaria apodrecendo na cadeia. Ele descontou toda a sua frustração nela. A garota estúpida falhou em seu esquema e foi pega, colocando-o em uma posição impossível. Ele lançou um olhar para sua esposa, sinalizando para ela suavizar as coisas. Vera entendeu a mensagem e exibiu um sorriso forçado. Irmã, Scarlett sabe que estava errada. Nós vamos certificar de discipliná-la. O pai de Scarlett então se virou para Arya, seu rosto uma máscara de falsa sinceridade. Arya, eu vou fazer Scarlett se desculpar com você agora mesmo. Por favor, apenas a perdoe desta vez. Eu prometo que ela vai te tratar melhor no futuro. Arya sorriu levemente. Tio, você é muito gentil. Claro, vou perdoá-la. Clore não podia acreditar nisso. Eles tinham tentado matá-la e um simples pedido de desculpas era o suficiente. Arya ia simplesmente deixar isso pra lá, mas Arya continuou calmamente. Embora eu perdoe minha prima Scarlett, eu não posso perdoar o tio que falhou em ensiná-la o certo do errado depois de todo esse tempo. Selin concordou de todo o coração. Aos olhos dela, isso era muito sério para um simples pedido de desculpas. Eu quero que você se divorcie dessa mulher. Ela ordenou ao irmão dela e baniu ambos de Sterling City. Scarlett usou seu status como uma ruína para causar problemas por anos. Agora ela podia voltar a ser uma ninguém. Vera, que lutou com unhas e dentes para se casar com a família, caiu de joelhos, implorando a Arya por perdão para proteger seu estilo de vida luxuoso. O pai de Scarlett tentou fazer a Arya se sentir culpada, mas Selin o agarrou pelo colarinho. Hoje, ou eles vão embora ou todos os três vão para a cadeia. Diante desse ultimato, o pai de Scarlett implorou ao próprio pai para impedir, mas o vovô Ron apenas lhe deu um tapa tão forte que ele viu estrelas. O velho se arrependeu de ter permitido que ele trouxesse sua amante e filha ilegítima para a família. Ele declarou que eles tinham que ir embora hoje. Pelo bem das ações de sua empresa, o pai de Scarlett não teve escolha a não ser concordar com o divórcio e mandá-los embora. Vera, vendo quão implacável seu marido podia ser, ficou apavorada. Scarlett também implorou e suplicou, mas nada poderia mudar seu destino. Arya sabia que Scarlett não desistiria tão facilmente, mas por enquanto ela estava apenas feliz por ter se vinhado um pouco. Chloe, no entanto, ainda estava preocupada e a avisou para ter cuidado. Arya apenas sorriu e se inclinou para perto. Prima, você está preocupada comigo? Chloe apenas zombou, recusando-se a admitir. Com o assunto resolvido, Selene e os Lawrence mimaram a Arya, verificando se ela estava machucada. Sentindo que não tinha contribuído muito, os Lawrence transferiu 500 Belsbaraia para animá-la. Chuva de amor e carinho, a Arya estava extasiada. Chloe também podia ver que a Arya estava mudando para melhor. Percebendo que era hora de ela seguir em frente em relação ao seu próprio passado, ela se comprometeu oficialmente a fazer o reality show. A Arya republicou o anúncio de Chloe e a internet ficou louca. Ela recebeu mensagens de apoio de amigos e familiares e seus pais até compartilharam no chat em grupo de sua empresa, dizendo a todos os funcionários para curtir e apoiá-la. Parecia um pouco exagerado, mas ser cuidado era incrível. Até mesmo seu irmão mais novo angustiado, Peter, ligou para ela de sua academia de treinamento. Evelyn te forçou a fugir de casa. É por isso que você vai participar de algum show estúpido. Ele exigiu pronto para lutar suas batalhas por ela. Eu tô bem, de verdade? Você apenas se concentre no seu treinamento, Arya disse, rindo sem jeito enquanto via Evelyn encostada na moldura da porta. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, abaixo de Peter veio pelo telefone novamente. Não se preocupe, irmã. Eu vou lidar com aquela caipira quando eu voltar. Cuide-se. Tenho que ir. O treinador está chamando. Evelyn apenas olhou para Arya e disse um simples e frio "Oh". Era óbvio que ela tinha ouvido tudo. Arya queria que a terra engolisse inteira. Arya, com medo de ser mal compreendida, rapidamente tentou explicar que não tinha intenção de expulsar Evelyn. Afinal, Evelyn era a verdadeira herdeira Lawrence. Evelyn de repente se inclinou para perto, sua presença avassaladora. Então você está realmente planejando fugir. A mente de Arya ficou em branco. Essa não é a conclusão certa, mas ela não podia negar que tinha planejado desaparecer silenciosamente depois que toda essa bagunça fosse resolvida. Ela não podia continuar vivendo como uma impostora para sempre. Ela não esperava que Evelyn descobrisse. Vendo o silêncio de Arya, Evelyn pareceu entender que ela não estava pronta para falar sobre isso. Ela se afastou. Tudo bem, faça o que quiser, ela disse antes de se virar e sair. Arya ficou paralisada por um momento e então soltou um suspiro de alívio. Acho que ela entendeu agora. Logo, era o dia da estreia de Coração a Coração. Os 3 primeiros convidados, Finn, Will e Tara, saudaram o público ao vivo. Quando alguém no chat perguntou sobre o convidado misterioso, Finn provocou: você tem que guardar o melhor para o final. Mas já que vocês estão tão ansiosos, vamos trazê-los. Primeiro, nosso adável casal Scarlett e Caleb. Os dois tiveram alguma audácia. Scarlett sorriu para as câmeras, mas por dentro ela estava amaldiçoando Arya por tê-la expulsado da família arruinada.
Se ela não tivesse que pagar uma enorme taxa de quebra de contrato, ela não seria pega morta aqui. Tara rapidamente mudou de assunto, e em seguida nossas glamourosas irmãs da alta sociedade, mas quando ela se virou, viu o verdadeiro convidado misterioso, o famoso ator Jackson King. Scarlett imediatamente se agarrou a ele, se perguntando por que uma estrela tão grande como ele estaria no show. Acontece que ele tinha visto a lista de convidados com antecedência e estava intrigado com uma certa garota de cabelo rosa que parecia familiar. Esperando encontrá-la novamente, ele ignorou os protestos de seu empresário e se juntou ao show. Eu só queria fazer alguns novos amigos, disse Jackson diplomaticamente. Mas enquanto ele examinava o grupo, ele não viu a garota que estava procurando e sua decepção era óbvia. Scarlett aproveitou a oportunidade. Chloe e a Rhea são sempre assim, ela disse docemente. Sempre atrasadas por causa de maquiagem ou algo trivial. Com certeza, o chato ao vivo começou a se encher de comentários negativos sobre Chloe e a Rhea. Scarlett estava secretamente emocionada. Justamente então, a Rhea e Chloe finalmente apareceram, parecendo apologéticas. Desculpem, pessoal. Estamos tão atrasadas. Nós encontramos antes que ela pudesse terminar, Scarlett interrompeu. Seja qual for o motivo, atrasado é atrasado. Certo, Jackson? Ela esperava que ele apoiasse, mas quando ela se virou, ele tinha sumido. Ele tinha corrido para a Rhea, seu rosto iluminado de excitação. É você! Você finalmente está aqui. A Rhea estava completamente perplexa. Quem é você? Nós nos conhecemos?